Tudo começa quando ele renasce como um Goblin e é traído pelos humanos. Ao voltar para se vingar, ele descobre que precisa acasalar com fêmeas para se tornar mais forte. A história começa em uma caverna, onde ouvimos alguém gritando: "O chefe morreu!" Outro Goblin, rindo, exclama: "Agora ela é minha!" Vemos que é um Goblin segurando uma arma de madeira proclamando-se o novo chefe. No entanto, um Goblin caído sobre o antigo chefe grita que ele está mentindo e pula sobre o outro, mordendo-o e gritando: "Eu sou o novo chefe! Morra!" Ao redor deles, um monte de Goblins gritam e um deles, que lembra o Duende Verde, diz: "A presa, o chefe deixou uma presa que não aproveitou. Vamos pegá-la." Eles ficam sérios e outro Goblin pergunta sobre o guardião da presa, mencionando que ele está voltando. Então vemos nosso protagonista, com um manto enrolado em seu corpo. Todos os Goblins se viram para ele e alguém exclama: "É ele! É ele quem guarda a presa." Outro Goblin comenta com nojo: "Ele se enrola como um humano." Outro ainda afirma que o protagonista vai querer a presa só para ele. Todos os Goblins aguardam no escuro, planejando segui-lo até a presa e roubá-la dele. Um Goblin sugere que esperem, pois outros já foram atrás da presa e são perigosos. Ele aconselha que esperem até que briguem primeiro. O protagonista, escutando isso, pensa: "Droga." De repente, uma voz feminina pede socorro, implorando para não tocarem nela, dizendo que não quer dar à luz a um Goblin. Nosso protagonista ordena que parem. Todos os Goblins olham para ele. A cena que se segue é perturbadora. Os Goblins estão trocando as roupas da moça. A garota implora por ajuda ao protagonista, que, com um olhar determinado, ordena que a soltem. Eles estão em um lugar cheio de ossos, aparentemente humanos. Um dos Goblins grita: "Você de novo, essa coisa estranha." Outro, com arrogância, diz: "O chefe está morto, essa presa é minha. Se ousar roubá-la de mim, eu vou te matar. Matem-no." O protagonista começa a ficar furioso, amaldiçoando os Goblins e chamando-os de miseráveis. Ele fica incrédulo com o fato de até os Goblins mais fracos estarem dando trabalho. Ele diz a si mesmo que não pode morrer e que precisa sobreviver. Em seguida, ele derrota 2 Goblins com facilidade. Imagine o Goblin Slayer assistindo a isso. Ele ameaça um Goblin sobrevivente, avisando que, se não for embora, também morrerá. O protagonista tira uma espada, embora não tenha ficado claro de onde ele atirou. Os Goblins restantes fogem, temendo seu novo poder. O protagonista, no entanto, demonstra estar extremamente cansado. A garota que ele acabou de salvar agradece com entusiasmo, afirmando que ele a salvou novamente, que não a atacou e até a protegeu. Ela comenta que ele é um Goblin diferente dos outros e pede para ele não morrer. O protagonista pensa consigo mesmo: um Goblin diferente. Então, uma famosa tela do sistema aparece com a mensagem "Sistema inicializando". Ele questiona, pois costumava ser um humano, e diz que seu nome é Lin Tian, um bom estudante criado sob a bandeira vermelha. Socialista? Não entendi bem. Aparece uma lembrança de uma garota sendo intimidada, mostrando o momento em que o protagonista foi trazido para este mundo pelo famoso Caminhão Kun. Ele informa que, embora tenha o sistema, ele ainda não está completamente ativado. Ele conta que, além de ter alguns números, o sistema não parece ter outra função. Porém, nesse dia, ele aprendeu algo sobre esse mundo graças à mulher que ele salvou. Esse mundo, criado por deuses, tem vários monstros poderosos, mas os humanos também têm seu lugar no continente devido à sua força. Ele encarnou como um dos monstros mais fracos e desprezíveis, um Goblin. O protagonista informa que as coisas não estão boas para ele, pois, além de ser um Goblin, ele é muito fraco, mesmo para um de sua espécie, e seria facilmente morto. Provavelmente ele está vivo apenas porque é mais inteligente que os outros Goblins. Então são mostrados os seus atributos. Nome: Lin Tian, raça Goblin, abençoado pelos deuses. Nível: 5 profissão, nenhuma saúde, 20 de 20 força, 5 defesa, 5. Habilidade racial: devorador de genes equipamento, faca de pedra, rudimentar poder total de combate, 30. O protagonista comenta que não é impossível se tornar mais forte. Ele explica que sua habilidade de devorar genes permite que os Goblins se fortaleçam através da reprodução contínua.
Mas como não há fêmeas de sua espécie, eles precisam acasalar com fêmeas de outras espécies. Por isso as raptam continuamente. Mas eu costumava ser humano, ele pensa. Mas seus pensamentos são interrompidos pela garota que o tranquiliza. Nos dias que passaram juntos, ela entendeu que ele é diferente dos outros goblins e não quer mais viver entre eles. Ela diz para ele ficar calmo, que quando a cavalaria chegar, ela contará que ele a ajudou a sobreviver. A cavalaria é justa e punirá com justiça, e eles permitirão que ele viva na aldeia. O protagonista pensa que ela tem razão. Mesmo que o sistema ainda não esteja completo, ele pode buscar proteção com os humanos e ganhar tempo para descobrir como ativar o sistema. Então ele escuta barulhos e percebe que os goblins estão voltando. Ele manda a garota se esconder rapidamente atrás das pedras, enquanto ele fica na frente para protegê-la. Um goblin grita que os humanos chegaram e que ele precisa acasalar para ficar forte e sobreviver. O protagonista fica surpreso com a chegada dos humanos. Corta a cabeça do goblin e diz à garota que os humanos vieram para salvá-la. A menina se empolga e pergunta se é verdade. Ela comenta que deve ser a cavalaria, o que é ótimo, e sugere que eles vão ver. O protagonista parece um pouco desconfiado, mas voltando à história, de repente ele vê um ataque com uma luz branca e azul, acompanhado de alguém gritando "Golpe da espada!". Ele percebe que se trata de um cavaleiro matando os goblins. O protagonista fica pasmo e arregala os olhos. O cavaleiro reclama: "Malditos seres imundos rasgaram minhas roupas de cavaleiro." São mostrados os atributos do cavaleiro, e o protagonista fica surpreso, pois é a primeira vez que vê atributos tão altos. Ele se pergunta se aquilo é realmente o poder de um humano. A garota o chama de capitão e informa que está ali. O protagonista fica surpreso novamente, pois o cavaleiro realmente matou todos com tanta facilidade, mas ele percebe algo estranho. Então salta e salva a garota de ser cortada pelo cavaleiro, e ambos batem na parede da caverna. Em seus pensamentos, o protagonista questiona por que o cavaleiro os atacou, já que deveria estar ali para salvá-los. Ele pensa se foi a escuridão que fez o cavaleiro confundir a garota com um goblin. O cavaleiro comenta que é uma pena o goblin ter se esquivado do ataque. A menina grita: "Capitão, sou eu, Kylia!" O capitão a manda calar a boca, dizendo que sabe quem ela é, mas que ela já foi corrompida pelos goblins e pode até estar grávida de um bastardo deles. O capitão afirma: "Você, uma criatura imunda, quer que eu a poupe? Que piada! Vá se confessar à Mãe Santa pelos seus pecados." A garota implora para que ele espere, dizendo que, embora tenha sido capturada, não foi corrompida pelos goblins e que foi o protagonista que a salvou. O capitão diz que ela acha que ele é idiota, que obviamente está mentindo, e que ela deve morrer junto com aquelas criaturas imundas. O protagonista corre novamente para ajudar a garota, coloca-se à frente e grita para ela correr, dizendo que há uma saída. Ele pensa que não esperava por esse desfecho. E, de repente, uma luz amarela surge. Parece ser uma santa, que pede ao capitão, chamado Loader, para esperar. Ela comenta que o goblin parece um pouco diferente. A garota, se arrastando, pede à santa que a salve. A santa chama o goblin, enquanto a garota vai para os braços de Loader, que até pouco tempo estava tentando matá-la. A santa pergunta ao protagonista se ele consegue entendê-la. Ele pensa que ela é uma representante do templo de Eveleia, e que essa é sua chance de sair dali, talvez sua única esperança. Ele grita: "Eu posso entender. Na verdade, não sou uma criatura deste mundo. Eu costumava ser humano, mas por um acidente me tornei assim. Posso explicar tudo." Loader comenta que realmente o protagonista parece ser um pouco mais inteligente que os outros goblins, algo raro. A santa concorda e diz que os goblins são criaturas estúpidas e inferiores, que não conseguem falar ou pensar assim, e que talvez o protagonista seja um representante da Mãe Santa. Ela então se volta para Kylia e pergunta se o goblin realmente não a machucou. A garota responde que, pelo contrário, ele não só não a feriu, como também a protegeu e deu comida. A santa conclui que, se ele é tão especial, eles o levarão para analisar melhor a situação. Ela pergunta ao protagonista se ele aceita, e ele responde que sim, que irá com eles. Ele pensa que finalmente alguém o entende, e que provar sua inocência é melhor do que ficar ali. A santa remove a proteção que estava ao redor do protagonista e diz: "Entendido. Vamos, Loader.
Enquanto andam, o protagonista agradece à santa, mas antes que ele possa terminar, ela sorri maliciosamente. Então, vemos Loader guardando sua espada no estômago de Kylia. O protagonista fica chocado e, ao olhar para trás, vê a garota cair já sem vida. Ele está pasmo, e a santa comenta que, quando voltarem, ele deverá retribuir generosamente a ela. Uma semana depois, o Lorde diz que desta vez o ataque dos Goblins causou enormes danos à Vila da Luz. Ele completa dizendo que os Goblins usaram métodos desonestos e mataram 30 residentes da vila. Os cidadãos gritaram, "Malditos Goblin!" E outro gritou, "Sangue por sangue, olho por olho!" Ele continuou, "Humanos e Goblins não podem coexistir sob o mesmo céu." O Lorde então declarou, "Mas a Ordem Sagrada já exterminou esses Goblins. Em nome do santuário, vingamos os vilarejos afetados." A santa completou, "Continuem orando devotamente ao santuário. Ele sempre protegerá seus devotos." A população gritou, "Viva a Ordem Sagrada! Viva o santuário!" Na cena seguinte, vemos uma sala cheia de livros e poções onde a santa comenta, "A pregação de hoje foi um sucesso como sempre." Eles continuam sendo tolos. Agora com certeza orarão e contribuirão ainda mais ao santuário. Então o protagonista chama Eveleia, a santa, que o olha com desprezo. Sua situação é deplorável. Ele a chama de desgraçada e a acusa de ser do job. A santa, com desdém, responde, "Você ainda está vivo?" Sua vitalidade é impressionante. Não é à toa que o santuário nunca conseguiu exterminar completamente os goblins do continente. Desta vez vamos testar novamente os efeitos do veneno nos goblins. O protagonista pensa, "Você me enganou, enganou a todos e matou Kyla. Esta é a sua ordem sagrada? Esta é a justiça dos humanos?" A santa tenta plantar uma árvore no protagonista e diz, "Sua criatura ridícula, insignificante e repugnante como um goblin, ousa questionar a justiça humana? Kyla foi seduzida por você e ousou falar em seu nome. Isso é traição à humanidade, traição à ordem sagrada. Sua morte foi um ato de lealdade. Goblins são como parasitas neste continente. Eu, uma santa, desço ao seu nível para falar com você, o que já é uma enorme graça. Aceite essa bênção de usar seu corpo miserável e repugnante para contribuir com os experimentos dos humanos e da ordem sagrada." Ela lança sua luz sagrada no protagonista que pensa, "Vou morrer? Que frustração! A culpa é minha por ser tão ingênuo. Reencarnar de humano para um goblin inferior e ainda manter um coração misericordioso, acreditando que eles eram justos e bons. Ser fraco e ingênuo foi meu erro fatal." Após ser levado de volta ao vilarejo humano, o protagonista foi torturado de todas as maneiras possíveis por Lorde e Eveleia, para o divertimento deles. Não importa quantas vezes eu explicasse, eles nunca acreditaram em mim, ele pensa. Após poucos dias, ele foi morto por uma psicopata. Se eu tivesse outra chance, nunca confiaria nos humanos. Se eu tivesse outra chance, eu com certeza esmagaria seus ossos, drenaria seu sangue. De repente, o protagonista parece estar em um lugar estrelado e se pergunta, "Onde estou? Ainda não morri?" O sistema informa, "Avaliação completa. Você morreu por causa da sua estupidez. Esqueceu que era um goblin. Humanos nunca confiarão em goblins nem terão piedade deles. Você morreu após torturas intermináveis. A dor dessa semana está gravada em sua alma e nunca será esquecida. Seu destino foi o pior de todos os transmigrantes, sem exceções." O sistema então pergunta se ele gostaria de reiniciar uma nova vida. O protagonista percebe que provavelmente há outros viajantes nesse mundo e fala, "Isso é um sistema. Este é o meu sistema portátil. Parece que precisa morrer para ser ativado. Ele pode me reviver, mas parece que vou renascer como o monstro mais fraco, um goblin." Ele pergunta, "Sistema, o que representam as opções sim e não?" O sistema responde, "Se escolher não, desaparecerá completamente. Se escolher sim, manterá suas memórias e o sistema, sendo transportado de volta para a caverna dos goblins, uma semana antes. Com memórias intactas e voltando no tempo, então essa é a minha oportunidade de vingança." Ele aperta sim e o sistema confirma, "Ding. Você escolheu reiniciar. Será transportado para o ninho dos goblins.
Segunda vida de Goblin iniciada. Para que sobreviva mais tempo, o sistema lhe deu um pequeno reforço. O protagonista responde: realmente é pequeno, mas é melhor que nada. O sistema avisa: embora você tenha renascido, o perigo não foi eliminado. A ordem sagrada está chegando. Lembre-se, se morrer novamente, o sistema não poderá revivê-lo. O protagonista afirma: de fato, a ordem sagrada está quase aqui. Não posso baixar a guarda. Ele chama o sistema e pergunta: Sistema, o que você pode fazer? O sistema responde: este é o sistema de simulação de vida de Goblin. O anfitrião pode usá-lo para simular sua vida, prevendo o que acontecerá no futuro. Lembre-se, cada escolha altera o futuro. Cada simulação requer um intervalo de 24 horas. Após cada simulação, você ganhará pontos que podem ser trocados por itens. O protagonista intrigado diz: simulação? Isso significa que posso prever o futuro. Iniciar simulação de vida imediatamente. O sistema responde: cenário atual. Fugir da caverna dos Goblins. A caverna foi descoberta por Lorde e seu grupo de cavaleiros sagrados. Para escapar da morte, você precisa fazer uma escolha. As opções são: 1. Avisar os outros Goblins e unir forças contra Lorde e seu grupo. Ganhos: 10 pontos. Abandonar os outros Goblins e fugir. Ganhos: 5 pontos. Esconder-se na caverna e rezar para que Lorde e seu grupo não o encontrem. Ganhos: 0 pontos. O protagonista pensa: embora haja 3 opções, tenho certeza de que mesmo se todos os Goblins se unissem, não seria um páreo para Lorde. A única maneira de sobreviver é fugir. Ele clica na primeira opção para testar a simulação e fala: primeiro, vou escolher a opção com mais pontos. Se puder trocar por uma arma, talvez consiga atacá-los de surpresa e vencê-los. O resultado da simulação é: você morreu. O sistema explica: você liderou os Goblins em uma luta desesperada contra Lorde e seu grupo. Devido à grande diferença de força, você foi morto. Conclusão: antes de tomar uma decisão, conheça sua própria força. Pontos ganhos: 10. Vendo que o sistema é vantajoso, o protagonista comenta: como imaginei, confiar nos Goblins daqui é impossível para sobreviver, mas consegui os pontos. Ele abre a opção de troca de pontos e vê várias armas, mas nota que seus pontos são baixos. Ele encontra uma adaga que custa exatamente 10 pontos. Especificações da adaga: velocidade +10, força +15, uma pequena adaga feita por elfos, frágil, mas afiada. Ao equipá-la, o sistema informa: velocidade +10, força +15. O protagonista comenta: uma adaga afiada comparada às armas dos Goblins é como o dia e a noite. Se acertar o ponto vital, conseguirei uma morte instantânea. Ele então pergunta ao sistema: por que não vi Kayla? Para onde ela foi? O sistema responde: devido ao renascimento do anfitrião, alguns detalhes da linha do tempo mudaram. Nesta linha do tempo, Kayla não foi capturada pelos Goblins e continua vivendo feliz na vila. O protagonista esboça um sorriso discreto e fala: entendi, parece que cumpri minha promessa com Kayla. Se for assim, não tenho mais nada a perder. Tenho que escapar e sobreviver. Ele encontra um túnel estreito e pensa: a saída aqui é menor. A guarda deve ser mais fraca. Escutamos 2 guardas conversando. Esses Goblins são nojentos. O outro responde: aguente firme, nosso trabalho é fácil. O protagonista ouve e pensa: a entrada da caverna é pequena. Os Goblins que passarem por aqui são os mais fracos. Posso matá-los com um golpe. O outro guarda comenta: não se esqueça, Lorde nos disse para matar qualquer garota que tentar fugir. Não podemos deixar que isso chegue ao vilarejo. O protagonista pensa: malditos da ordem sagrada. Para manter seu domínio, não poupam nem seus próprios inocentes, muito menos eu, um Goblin. Tenho que lutar. Ele finge ser uma garota e grita: socorro, sou uma garota da Vila da Luz, fui capturada pelos Goblins. O guarda da direita exclama: oh, finalmente apareceu. O da esquerda responde: matar esse sobrevivente vai me render uma recompensa de Lorde. Com uma adaga escondida, o guarda fala: saia, não tenha medo. Sou da Ordem dos Cavaleiros. Vim para te levar de volta. O prota mata o guarda e pensa: venha, humano, minha vingança como Goblin começa agora.